Hello, guys. How are you? E aí, como vocês estão? Vamos continuar os nossos estudos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre simple future, aquele futuro, né? No inglês, como que isso é feito em inglês? Para isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu só colocar aqui, agora sim, né? Então, simple future. Hoje nós vamos ver, então, o uso do simple future, como utilizá-lo, né? A sua estrutura. Vamos falar um pouquinho de prática, né? Vamos ver alguns exemplos. E aí, então, a referência. Como simple future, nós já sabemos aqui, a gente vê uma fortune teller, ou seja, uma cartomante, ela vai prever o futuro. Percebam que é uma prediction, é uma previsão que a gente não tem certeza que vai se realizar, né? Na primeira parte aqui nós temos o seguinte: You will live a happy life. Então ela fala para o cliente: olha, você viverá uma vida feliz. Observem as palavrinhas em azul que já já a gente vai falar a respeito delas. You will have a dog. Você terá um cachorro. Negativa. You will not be rich. Você não será rico. You will not have children. Você não terá filhos, crianças. Então, observem que nós temos aqui frases que são afirmações e frases que são negações, tá? Então, prestem bem atenção sempre aqui nessas duas palavrinhas que estão em destaque. Let's go, vamos lá. Em seguida, então, nós temos uma garota, she's thinking, ela está pensando, né? Will I have... Ops, saiu. Will I have a better job? Eu vou ter um serviço melhor, um trabalho melhor? Will I travel to Paris? Eu vou viajar para Paris? Né? Então, ela está fazendo predictions, só que está se perguntando sobre esse futuro. Observem a posição das palavrinhas que estavam em destaque antes. Olha, will I have? Will I travel? Bem, e aqui nós temos aquela outra situação, né, do uso desse will. Então, nós já vimos que é para prediction, previsão. Vemos agora assim também para fazer pedidos, né? Eu quero pedir alguma coisa para alguém. Então, eu tenho aqui uma situação muito comum hoje em dia, né? A vozinha está começando a usar o celular e uma criança, né, que já nasceu na era da tecnologia, vai ensinar. Então, a avó fala assim: Anna, will you teach me? Olha a perguntinha. Ana, você me ensina? Will you teach me? E aí a Ana fala, sure, grandma. Claro, vovó. I will help you. E aí, novamente, o exemplo, né? Afirmativa, will help. Pergunta, will you teach? Então, para quem já percebeu, né, o uso, já está percebendo algumas palavrinhas que se repetem. Outro uso do simple future é aquilo que eu decido agora, sem ter um planejamento. Nossa, eu tô com sede. I will drink some water. Tô com sede, vou beber um pouco de água. Eu vou beber ou eu beberei um pouco de água. Não foi algo planejado, né? Foi algo assim decidido no momento da fala. Então, olha lá. Prediction, previsão, pedido, né? E também algo decidido no ato da fala. Esse é o uso do simple future, que é o futuro que nós vamos falar agora. Então, vamos falar um pouquinho da forma afirmativa. Como que nós fazemos essa afirmação? Qual é a estrutura, né? É de igual ao português? Segue uma regra? E aí, então, eu vou falar para vocês. Olha, quando nós vamos fazer uma conjugação, nós temos o sujeito, as pessoas, né? I, you, he, she, it, we, you and they. São aquelas pessoas igual quando a gente vai fazer a conjugação em português. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. In English, as pessoas. Claro que nem sempre vem as pessoas assim. Às vezes vem Maria.
Maria é o mesmo que ela é she, tá? Ou então vem assim, meus amigos são eles, they. Então, esses são os pronomes representativos, né, das pessoas. Então, qual é a ordem? Primeiro vem o sujeito, subject, e aí a gente usa aquela palavrinha que vocês devem ter percebido, né, que é uma palavrinha que se repetiu em todas as frases que estavam falando do futuro, que é a palavrinha will, ok? E aí, então, a gente tem o verb. Opa, não saiu o verbo aqui, era o verbo travel. E aí, então, eu tenho I, you, he, she, it, we, you and they will travel to Europe. Eu viajarei para a Europa. Ela viajará para a Europa. Né? Então, qual é a construção? Nós vamos usar um sujeito. É obrigatório o uso da palavrinha will, porque ela indica o futuro do verbo que vem na frente, tá? Então, vamos ver aqui, né, uma outra situação. Algumas pessoas já devem ter visto em filmes, né, ou nas escolas mesmo, que às vezes no lugar do will eu posso usar o shall, mas geralmente para a primeira pessoa, que é o I e o we. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que essa é uma forma muito, mas muito formal. Né? Não é aquela linguagem coloquial do dia a dia. A linguagem coloquial do dia a dia a gente vai usar mais o will. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Ou, se eu preferir, I shall, we shall, tá? Ah, mas eu posso fazer abreviado, eu posso diminuir essa palavra, porque no dia a dia a gente costuma fazer isso? Podemos. Ao invés de usar a palavrinha will, a gente põe o LL. E a mesma forma é com o shall, tá? Ai, mas professora, para eu fazer o futuro, eu tenho que saber a conjugação, né, de todas as palavras, de todas as pessoas, igual em português? Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará. Nós viajaremos, vós viajareis, eles viajarão? Não, né? Para quem não se lembra aqui, vou voltar aqui um pouquinho, né? Eu tenho todas as pessoas com o will e o verbo, não tem mudança nenhuma, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, porque no inglês, o futuro, a marcação é com a palavra will. Will indica que o verbo que está na frente é futuro. Vamos ver aqui uma situação, olha só. Na frase, acabei de decidir que I will play video game. Eu jogarei ou eu vou jogar videogame. Fiz a forma afirmativa. Opa, posso fazer a contraction. Vou diminuir para falar mais rápido. Ao invés de falar I will, eu digo I'll play video game. Let's see another example. Vamos ver mais um exemplo. Olha lá. She will swim. Ela vai nadar ou ela nadará. Beleza, usei o will, usei o verbo swim. Contraction, she'll swim. She'll swim. Ela nadará, ela vai nadar, tá? Então, lembrando, forma afirmativa usa o will e o verbo. Forma negativa, novamente nós usamos as pessoas. Novamente, nós vamos usar o will mais o not. Agora, o acréscimo tem o not, que é a negativa, é o não. Ou a forma contraída, que é a junção do will mais o not, vira won't. Temos aí o verbo, que acho que ficou com a letra branca e eu não percebi na hora, que é o verbo travel to Europe. Então, qual é a construção? Subject, sujeito, will not ou won't, se vocês preferirem, mais o verbo. Vamos ver exemplos? Olha só. She will not study. Ela não vai estudar ou ela não estudará. Negativa, posso fazer a contraction? Yes. She won't study. Ok? Next. They will not cook. Eles não vão cozinhar, eles não cozinharão. Contraction, they won't cook. Ok? Então, não há mudança no verbo, fica igual para todas as pessoas. Eu só tenho que me lembrar de acrescentar o not, porque é uma negação. E para questions? E fazer perguntas? Opa,
Opa, vem o will primeiro, depois o sujeito, depois o verbo, que pode ser qualquer verbo, né? E aí, por fim, o complemento e a question mark. Qual é a construção? O will troca de lugar com o sujeito e depois vem o verbo, complemento, enfim. Vamos ver um exemplo? Olha lá o garoto, né, o moço. Vamos supor que ele está num regime e eu falo para ele, will you eat pizza? Você vai comer pizza? Você comerá pizza? Olha lá os garotos com as bolas, né, num campo adaptado. Vou perguntar para eles, eu vou perguntar sobre eles. Will they play soccer? Eles jogarão futebol? Então, olha lá, will antes do sujeito, depois o verbo, tá? Então, é uma construção que a gente tem que observar. Opa, mas aquele tipo de pergunta é aquela pergunta, né, que nós respondemos com yes or no. Então, se eu pergunto para ele, will you eat pizza? Você vai comer pizza? Ele pode me responder yes, no. Então, ele pode dar uma resposta de sim ou não. Will they play soccer? Yes, they will. Sim, eles jogarão. No, they won't. Acontece que nós temos também perguntas que podem vir questionando uma information, que é uma informação. Então, por exemplo, aqui eu começo com when. Quando? A informação que eu quero é de quando isso vai acontecer. Will, sujeito, o verbinho, complemento, question mark. Olha lá. Primeiro vem a question word, que é a palavrinha, o pronome interrogativo. Quando, onde, como, por quê? Depois vem o will, tá? O sujeito e aí então o verb, ok? Então nós temos aqui o verbo, por exemplo, to study, que é o verbo estudar. Vamos ver frases, né? Mostrando as mesmas frases, olha só. Dennis and Jane will study Spanish. O Dennis e a Jane estudarão espanhol. Afirmativa, will, mais o verbo study. Negativa, Dennis and Jane will not study Spanish. O Dennis e a Jane não estudarão espanhol. Forma negativa, will not, mais o verbo study. Vou perguntar, will Dennis and Jane study Spanish? Olha só, o will vem antes do sujeito e aí a gente tem o verbo, né, para a gente fazer a perguntinha, tá? Nós temos aqui, então, um momentinho de practice. Eu vou dar um minutinho para vocês, então, completarem a frase usando o futuro will, pode ser só mentalmente. O verbo está em parênteses, hein? Tentem completar. Opa, vamos ver se vocês acertaram? Então, nós temos aqui, olha só. Mary will drink water. A Mary vai beber ou beberá água. My friends will go to the mall. Os meus amigos irão, né, ao shopping center, centro de compras, né? The students will have a test. Os alunos terão uma prova. I will eat an apple. Eu comerei uma maçã. You and Claire will help me. Você e a Claire me ajudarão. E aí, então, agora, a forma negativa, as frases estão todas na afirmativa, vocês vão passar para a negação. Um minutinho para vocês tentarem.
Uhum. Let's see. Vamos lá? Então, a forma negativa ficou will not e o verbo, né? Be here. Jessica will not be here soon. A Jéssica não estará aqui logo. They will not watch a movie. Eles não assistirão um filme. Your friends will not come here. Seus amigos não virão aqui. Janet and Carly will not work together. A Janet e a Carly não trabalharão juntos, né? Então, voltando aqui conosco, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Kisses, thank you so much. Qualquer dúvida, né, pode escrever nos comentários. Yes? Bye! See you!